A saída da ministra da Saúde ontem, a professora e pesquisadora doutora Nízia Trindade, desse governo atual, gerou indignação, pelo menos eu senti indignação. E acredito que muitas pessoas sentiram também. Não apenas pela mudança em si, mas pelo modo desrespeitoso e humilhante como essa demissão foi conduzida. Uma cientista social, socióloga, pesquisadora, professora universitária, ela foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz, né, durante a pandemia, lutou muito, né, pela vacinação e, como ministra da Saúde desde o início desse atual governo, que começou em 2023 e vai até 2025, ela, pelo que nós vemos, sabemos, né, eu sou professora de um mestrado, né, que é ligado à Fundação Oswaldo Cruz, e eu imagino que a maioria das pessoas nessa fundação estão contritos com isso. E ao abordar aqui a saída de Nízia Trindade do Ministério da Saúde, nesse canal, que é um canal de Humanidade e Médicas, é pertinente, sim, por várias razões. A intersecção entre política e saúde. As políticas de saúde têm um impacto direto na qualidade e na acessibilidade dos serviços de saúde para a população. E estender as mudanças, digamos, ver os reflexos, né, de mudanças nos ministérios e numa liderança que está já desde de 2 anos atrás, mais do que isso, porque a professora Nízia era presidente da Fundação Oswaldo Cruz antes de ser ministra. Isso ajuda a compreender melhor o cenário político que afeta as decisões e a implementação de políticas de saúde. Outra questão é a de representatividade e desigualdade de gênero. A saída de uma mulher do cargo de ministra e sua substituição por um homem traz à tona questões de representatividade e igualdade de gênero, que são temas centrais nas humanidades médicas. Isso permite uma reflexão crítica sobre a participação das mulheres em cargos de poder e a importância de uma liderança diversa e inclusiva. Além disso, analisar as implicações políticas dessa mudança de liderança pode ajudar a prever possíveis alterações nas políticas de saúde, nas políticas públicas de saúde, o que é essencial para os profissionais e estudiosos da área. Isso inclui análise de como uma nova liderança pode influenciar programas de saúde, mudar a alocação de recursos e as prioridades do Ministério. Então, de uma perspectiva crítica e reflexiva, as humanidades médicas promovem uma abordagem crítica sobre a prática médica e sobre a saúde pública e sobre a educação médica. E discutir eventos políticos importantes, como a saída de uma ministra, contribui para uma compreensão mais aprofundada das forças sociais e políticas que moldam o sistema de saúde. A história da saúde pública no Brasil, nós temos vários vídeos aqui neste canal sobre a história da saúde pública no Brasil, e as mudanças nas lideranças ministeriais são parte do contexto histórico e social que influencia a prática da medicina, a educação médica e a saúde da população. Então,
abordar esse tema aqui nesse nosso canal enriquece a nossa compreensão do cenário atual e das implicações futuras. Então, dessa forma, abordar a saída de Nízia Trindade do Ministério da Saúde aqui oferece uma visão abrangente e crítica sobre como essa mudança pode impactar o sistema de saúde, os cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde e a sociedade como um todo. E há outros 3 pontos que eu gostaria de destacar nessa, nessa situação, né, tão constrangedora para a ministra e para todas nós mulheres e mulheres profissionais da saúde e professoras da área da saúde. Essa que ficou sendo chamada pela mídia como fritura pública foi uma desconsideração muito grande, porque 2 semanas circularam rumores, né, sobre sua demissão na imprensa, sem que houvesse um posicionamento oficial desse governo. E esse tipo de fritura é uma prática desgastante e desrespeitosa, principalmente para uma profissional com histórico técnico e acadêmico sólido e que dedicou sua gestão à reconstrução do Sistema Único de Saúde depois da pandemia. Então, aí, essa exposição a qual ela foi submetida em uma cerimônia no Palácio do Planalto, a falta de uma comunicação direta a ela antes. Então, a notícia de sua demissão foi veiculada na imprensa antes que ela própria fosse oficialmente comunicada. E essa falta de respeito expõe a fragilidade da relação do governo com seus próprios quadros e sugere que decisões estratégicas estão sendo tomadas de maneira pouco profissional e pouco transparente. Então, a substituição também de Nízia Trindade por um perfil político em detrimento da competência técnica reconhecida da ex-ministra, agora ex-ministra, reforça a ideia de que a pasta da saúde está sendo instrumentalizada para atender a interesses partidários e negociatas políticas, em vez de priorizar a continuidade de um trabalho técnico que começou lá em 2022, ou melhor, começou até antes, enquanto a ex-ministra era presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Então, qual é o comprometimento que existe com a saúde pública? E, no final das contas, esse episódio expõe uma contradição nesse governo atual. A defesa da valorização das mulheres em cargos de liderança e da ciência não se traduziu em respeito à gestão de uma ministra que contribuiu significativamente para a pasta. Então, a diminuição de uma ministra mulher pelo governo gerou críticas, vi algumas críticas, devido à forma como o processo foi conduzido. E a própria Nízia Trindade, hoje, em uma entrevista feita por uma jornalista, classificou a situação como inconcebível. Ela se referiu à pressão e aos rumores que sua saída provocou e que notícias estavam circulando mesmo antes de ela ser notificada oficialmente. Então, ela foi muito exposta e ela expressou o desconforto com a maneira pública e constrangedora com que a demissão ocorreu
embora não falasse isso de forma direta, mas sua expressão, a sua voz, seu discurso indicavam isso, principalmente após a divulgação de informações na imprensa antes de uma comunicação direta do atual mandatário. Então, essa forma como isso foi feito, né, levanta muitos questionamentos sobre o respeito e a consideração dedicados a membros do governo, especialmente as mulheres em posições de liderança no primeiro escalão desse governo. E a saída de Nízia do ministério, ela foi descrita como um processo do que se chama fritura, devido a uma série de fatores que antecederam sua demissão. O termo fritura é usado, né, no jargão político para descrever uma situação em que um ministro ou uma autoridade é alvo de críticas e de pressões constantes, muitas vezes por meio da mídia, antes de ser oficialmente demitido. E no caso de Nízia, houve uma série de episódios que contribuíram para essa percepção. Ela enfrentou críticas por questões como a lentidão na implementação do programa Mais Acesso a Especialistas, pela gestão dos hospitais federais e o desperdício de vacinas. A imprensa antecipou essa demissão, publicando notícias sobre sua possível saída antes mesmo que ela fosse oficialmente comunicada pelo atual mandatário. E ela afirmou que a imprensa deveria ter apurado os fatos antes de divulgar essas informações. Mas o que aconteceu também foi que houve um desgaste interno no governo, pelos próprios aliados, com pressões de diferentes setores políticos, incluindo o que é chamado de Centrão, que almejava essa vaga, né, de ministro da Saúde. Então, a substituição por um nome político foi vista como uma tentativa, né, de ter melhores condições de articulação política. Mas, em governos anteriores, os ministros homens que perderam o espaço político, eles tiveram suas saídas articuladas com mais discrição, mais respeito, muitas vezes com anúncios oficiais alinhados e negociações para transições que foram muito menos constrangedoras. No caso de Nízia, a demissão foi ventilada pela imprensa antes mesmo de ser comunicada a ela, e isso criou uma situação humilhante que minou sua autoridade e contribuiu para uma exposição pública desnecessária. Além disso, o discurso oficial desse governo, que sempre exaltou a importância de mais mulheres em posições estratégicas, mas na prática, quando uma mulher competente, de perfil técnico, perde esse espaço, a substituição ocorre facilmente sem a mesma preocupação em preservar a reputação, né, do ministro. Então, esse governo que, historicamente, né, ele se posiciona a favor da equidade de gênero e de fortalecimento das mulheres no poder, perde credibilidade ao permitir que uma ministra de sua confiança seja tratada de forma assim tão desrespeitosa, algo que dificilmente aconteceria com um dos seus pares homens de mesmo nível hierárquico. Então, é preciso também lembrar que durante a pandemia e no início desse governo atual, o mandatário atual destacou a importância de uma gestão técnica baseada em evidências, né, no Ministério da Saúde, mas ao substituir Nízia Trindade, uma profissional com histórico acadêmico tão consistente e tão comprometida com a recuperação do SUS, esse presidente ele sinaliza que alianças e articulações partidárias
falam mais alto do que a competência técnica. Essa, essas considerações também são uma crítica ao autoritarismo, mas, sobretudo, à humilhação pública, e isso leva à perpetuação dessas práticas. Então, o atual governante sempre criticou a forma truculenta como seus adversários políticos tratavam os ministros e aliados, mas ao permitir que Nízia Trindade fosse exposta publicamente antes mesmo de ser comunicada sobre sua demissão, reproduziu a mesma lógica de desgaste público e da chamada fritura que esse governo atual sempre condenou. Então, esse discurso que acontece, né, nesse governo de reconstrução do Brasil tem muitas falhas na condução interna, porque esse governo que se vende como um projeto de reconstrução nacional, mas a forma desorganizada e desrespeitosa como lida com sua própria equipe enfraquece essa narrativa. E se esse presidente não consegue garantir um ambiente de trabalho digno para seus próprios ministros, como ele vai poder ou tentar convencer a sociedade de que governa com responsabilidade e com coerência? Então, essas contradições não apenas desgastam a imagem do governo, mas também levantam dúvidas sobre até que ponto esse governante realmente coloca em prática os valores que defende publicamente. E hoje eu vi a nota do governo, em nome do presidente, que agradeceu à ministra pelo trabalho e dedicação, em apenas uma nota muito breve e seca. Então, foi um texto de poucas linhas, divulgado, né, pela Secretaria de Comunicação desse mesmo governo. E, por outro lado, em seu discurso de despedida, Nízia afirmou que sua saída não a diminui em nada e que ela continuará a servir como pessoa pública e pesquisadora. Ela também mencionou que enfrentou episódios muito ruins nos últimos 10 dias, mas que prefere seguir em frente e aprender com essas experiências. E eu vou repetir que, com a saída de Nízia, se reduz a presença feminina na equipe ministerial. E isso gera críticas muito cabíveis e debates sobre a representatividade de gênero no governo. Então, a título de conclusão, a gente pode pensar que essa demissão, pensar não, pode afirmar que essa demissão ela pode ser vista como um reflexo das dinâmicas de poder patriarcais e que ainda permeiam a política de forma muito significativa. E a presença feminina em cargos de confiança é frequentemente desafiada e muitas vezes as mulheres enfrentam obstáculos adicionais em comparação com seus colegas homens. E a saída de Nízia pode ser interpretada como exemplo de como as mulheres são frequentemente substituídas por homens em posições de poder, reforçando a desigualdade de gênero. Além disso, eu destaco que a teoria crítica feminista enfatiza a importância da representatividade e da inclusão, que a redução da presença feminina na equipe ministerial pode ser vista como um retrocesso na luta por igualdade de gênero e de representatividade. Então, a substituição de Nízia Trindade por um ministro do PT pode ser, PT é Partido dos Trabalhadores, pode ser interpretada como uma escolha que prioriza a experiência política masculina em detrimento da expertise e das condições, condições de contribuir que tem uma mulher
com a trajetória da professora Nísia. Além disso, e por fim, a teoria crítica feminista também destaca que a importância de considerar as interseccionalidades precisa estar sempre em mente, né? Ou seja, como diferenças nas formas de opressão se entrecruzam e afetam as experiências das mulheres. E no caso de Nísia Trindade, sua saída pode ser analisada não apenas sob a perspectiva de gênero, mas também considerando outros fatores, como sua trajetória profissional e as pressões políticas que enfrentou. Então, essa perspectiva nos ajuda a entender como a saída de Nísia Trindade do Ministério da Saúde reflete e perpetua as desigualdades de gênero e as dinâmicas de poder patriarcais na política brasileira. Então é isso. Só um instante. E com isso eu finalizo esse vídeo, né, mostrando como há contradições nesse atual governo.